Saudações a todos. Neste vídeo, vou mostrar o módulo de desinstalação e instalação do Sinan. Então, aqui eu estou com o Sinan instalado, é uma instalação do nível regional, que é de 1 GVE. A versão é a versão 5.0 com PET 5.3. Normalmente, quem faz essa atividade é qualquer usuário treinado e capacitado com foco no interlocutor do Sinan. Todo interlocutor do Sinan precisa olhar, verificar essa capacitação. Eu vou fazer o passo a passo, devagar, para vocês verificarem como é feita a desinstalação. Então, eu vou sair aqui do Sinan, eu vou entrar aqui no Explorer e vou no painel de controle, primeiramente. Primeira coisa que eu vou fazer no painel de controle. Painel de controle, eu vou em Programas, Programas e Recursos, e vou visualizar tudo que tem instalado de programa no meu computador. Nosso foco é desinstalar o Sinan, que é o sistema, e desinstalar o banco de dados que o Sinan trabalha, que é o PostgRE. Então, eu visualizo se eu tenho aqui a atualização do Sinanet para desinstalar, e eu tenho aqui também embaixo o PostgRE para desinstalar. Então, normalmente, esse é o passo que a gente começa. Desinstalar o Sinanet. Veja que o Sinan é um sistema muito antigo, por isso ele tem algumas artimanhas. Então, vamos começar a desinstalar a atualização do PET 5.3. Desinstalar. Muitas vezes, dependendo do seu sistema operacional, ele vai fazer algumas perguntas. Então, pelo painel de controle, a gente já desinstalou a atualização. O próximo passo é desinstalar esta linha onde tem Microsoft Visual C++, com o final dessa numeração 4148. O usuário comum, com essa explicação simples, ele consegue fazer a desinstalação desta linha apenas clicando em cima, clicando no botão desinstalar. O sistema vai tentar fazer a desinstalação normalmente. Acontece muitas vezes de você estar no meio de uma instalação, ela demorar, ela fazer perguntas para você e até mesmo não conseguir desinstalar, ok? Vamos para o próximo item, que é a parte maior da desinstalação, que é o PostgRE, é onde tem todos os dados do sistema, todas as tabelas do banco de dados. E, como eu falei, dependendo do seu banco de dados, pode demorar mais ou menos tempo. Então, eu clico aqui em cima do PostgRE, que é essa versão 9.0,
que fica lá no Arquivos de Programa 86, e vamos clicar em desinstalar. Ele vai fazer a pergunta, vou dizer sim, e ele vai começar o processo de desinstalação do banco de dados PostgreSQL. Pode demorar mais ou menos tempo, então vamos aguardar alguma mensagem que ele possa dar. Por exemplo, essa mensagem de erro é porque ele não conseguiu, pelo painel de controle, fazer essa desinstalação. Isso é um problema? Por enquanto, não é um problema. A gente resolve de outra forma, ok? Então, vamos deixar esse Postgre, que a gente não consegue desinstalar agora, e vamos para o próximo passo. O próximo passo, eu oriento a voltar aqui na setinha, no próprio painel de controle, que é esse aqui, e em contas de usuário, tá? Em contas de usuário, você vai entrar, vai gerenciar contas de usuário e você vai encontrar vários usuários na sua rede, ou não. Mas nosso objetivo é remover a conta de usuário Postgre. Por isso, você precisa, para fazer a desinstalação e a instalação, de ter perfil de administrador na máquina. Por quê? Porque a desinstalação e a instalação requer um perfil de administrador para ele conseguir criar usuário, criar pastas, fazer conexão com o sistema operacional, entre outros. Então, escolhendo o usuário Postgre, a gente pode remover, e aí ele vai perguntar se você tem certeza. Sim, a gente quer remover. Então, removemos a conta de usuários Postgre. Próximo passo é um passo manual. Por quê? Novamente, o Sinan é um sistema antigo. Muitas vezes, quando a gente, mesmo que a gente vá no painel de controle, nós temos que fazer vários passos para poder realmente a desinstalação acontecer de forma ampla, geral. Então, no próximo passo, no C da máquina, eu tenho a pasta Sinanet. Veja bem que dentro da pasta Sinanet, nós temos muitas subpastas. E essas subpastas têm dados na pasta base DBF, tem os nossos backups, tem arquivos de descentralização, tem arquivos de transferência vertical, temos controle do recebimento, que cria a pasta processados, onde estão todos os nossos arquivos que foram processados. Então, eu oriento, antes de você desinstalar ou excluir a pasta onde tem dados, que você faça um backup dessa pasta, exatamente apenas da pasta Sinanet. Você pode copiar essa pasta para uma outra pasta dentro da sua máquina. Por exemplo, aqui eu posso colar a pasta Sinanet dentro da pasta ZD. Qual é o objetivo de eu fazer isso? O objetivo é proteger os dados que eu gerei na minha instalação. Como eu disse, backups, arquivos DBF, arquivos de transferência. Posso também renomear essa pasta Sinanet para um nome qualquer? Por exemplo, o meu nome, Sandra. A princípio, a pasta Sandra não é a pasta Sinanet, quando eu fizer a instalação. Ok? E
todos os dados que eu preciso estão aqui dentro. Não importa a forma que você vai usar, deixa eu renomear, para tirar a pasta Sinanet daqui. Não importa a forma que você vai usar para fazer esse backup. Você vai copiar para um HD externo ou para um pendrive? Ah, não me interessa esses arquivos, só me interessa o backup que está guardado aqui dentro. O último backup, então é suficiente você guardar só o backup, o último backup. É isso. Por quê? Eu vou excluir a pasta Sinanet daqui com tudo que tiver dentro, ok? Eu excluí, mas eu guardei o backup, então, ótimo. Eu tenho que excluir manualmente também a pasta SysNet-QL. Eu preciso também excluir esse arquivo que chama Syseb, que fica na raiz. Todos esses procedimentos são manuais. Tá? A parte do Sinan que estava instalada, a gente já excluiu. Por outro lado, a pasta do banco de dados, PostgRE, ela fica aqui dentro de arquivos de programa, veja bem, esse arquivo de programa que tem 86 do lado, você abre essa pasta manualmente, vai lá no PostgRE. Tá? Essa é a pasta do PostgRE da instalação. Você pode excluir ela manualmente. Então, excluir. O Sinan, ele só funciona instalado. Não adianta você querer copiar e depois voltar com a pasta. Isso não funciona, tá bom? Ele está reclamando comigo aqui que não conseguiu excluir alguma coisa. Tente novamente, eu vou tentar, mas ele não está deixando. Então, eu vou cancelar, porque nem manualmente, muito provavelmente, o arquivo de execução do banco de dados, ele ainda está aberto dentro do sistema operacional. Já é a segunda parte que ele não me permite. Então, ele não me permitiu desinstalar lá no painel de controle o PostgRE e nem excluir a pasta PostgRE aqui dentro. Agora, aqui em usuários, eu vou excluir o PostgRE. Vou clicar em continuar, mas de alguma forma ele não me permitiu excluir esse usuário porque ele está aberto, ou seja, é um usuário que está ativo, sendo usado pelo sistema operacional. Então, é o que eu falei. Eu fiquei, então, com o usuário PostgRE para resolver, a instalação PostgRE no C, arquivos de programa, e fiquei com o PostgRE, que é o banco de dados, lá no painel de controle para desinstalar, certo? Então, nesse momento, quando eu não consigo desinstalar nem o usuário, nem o programa e nem no painel de controle, eu posso vir aqui em pesquisar, gerenciador de tarefas, você pode digitar aqui, ó, gerenciador de tarefas e clicar aqui. Vou maximizar essa janela que abriu, é onde todos os meus programas estão rodando, e eu vou vir aqui nessa aba chamada Serviços. Vou colocar aqui em ordem alfabética, clicando no título dessa coluna Nome, e vou descer aqui e procurar o PostgRE. PostgRE. Tá? Esse arquivo, ele tem um status de que está em execução.
e eu preciso parar esse arquivo para eu conseguir desinstalar. Então, eu clico com o botão direito do mouse em cima do programa que está rodando e vou pedir para ele parar. Uma vez parado, eu posso tentar fazer a desinstalação do usuário no painel de controle e dentro da pasta arquivos de programa 86. Vamos tentar excluir essa pasta e ver se ele permite. Opa, continua não me permitindo. Vamos lá. Depois que eu parei o serviço, então ele deixou eu excluir de forma manual a pasta Postgre. Será que ele vai me permitir excluir o usuário também? Ó, usuário, Postgre, clico com o botão direito do mouse, excluir. Vamos continuar. Vou tentar novamente. Ele não está permitindo, ou seja, é um usuário que ainda está conectado com o sistema operacional, então vou deixar para daqui mais um pouco. Vamos em painel de controle, para tentar desinstalar ele lá dentro de programas e recursos. OP. Postgre. Vamos tentar desinstalar novamente. Vamos dizer sim. Ele deu uma mensagem, porém, ele excluiu. Ok? Isso porque eu excluí a pasta do programa. Então, o painel de controle simplesmente eliminou a instalação da lista. Então, eu fiquei apenas com o usuário Postgre aqui na minha máquina. Vou fechar o painel de controle, que eu não vou usar mais, e quem sabe eu consigo agora excluir o usuário Postgre. Ainda não. Certo? Nesse momento que eu não consigo excluir esse usuário, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes, basta eu reinicializar o computador, que posteriormente, quando eu religar o computador, eu vou conseguir excluir ele manualmente. Certo? Então, eu vou fazer isso agora. Vou reinicializar. Após a reinicialização do computador, nosso objetivo é excluir a conta do usuário Postgre manualmente. Então, a gente clica com o botão direito do mouse, clique em excluir. Vamos clicar em continuar e ele executou exatamente a exclusão do usuário Postgre. O próximo passo seria minimizar aqui o Explorer, ir na área de trabalho e limpar a lixeira, porque a lixeira tem vários arquivos da desinstalação, da exclusão. Então, eu vou esvaziar a lixeira, que tem todos os arquivos do Sinan lá dentro. Limpamos a lixeira, excluímos todos os arquivos de instalação do Sinan e do Postgre. Só que, como eu disse, o Sinan é um sistema antigo e, para efetiva desinstalação, eu preciso, inclusive, executar um passo que é para usuários mais atentos. E eu vou precisar destruir os registros do Postgre e do Sysnet dentro do Sinan. Como é que eu faço isso? Os registros
do Sinan e do Postgre dentro do Windows. Então, eu venho aqui em pesquisar e vou digitar o comando. O nome dele é regedit, tá? Que é esse aplicativo, editor de registro do Windows. Sim. E aí eu vou entrar aqui nesse aplicativo dessa forma. Eu tenho as chaves e eu tenho que editar. Eu tenho que pedir para ele localizar. Localizar o quê? Localizar, primeiramente, tudo que tem PostgreSQL. Ok? Nós vamos pedir para esse programa localizar os registros no Windows do Postgre. E aí, a gente clica no botão localizar. E a gente vai excluir cada informação que ele parar. Apenas do Postgre. Localizar. Então, ele começou a procurar arquivos Postgre no registro do Windows. Então, à medida que ele procura e localiza, ele mostra. Quando ele mostra, a gente exclui e pede para ele continuar a procurando. Primeira coisa que ele parou foi exatamente onde tem a palavra Postgre. Posso excluir essa linha? Com certeza. Exclui, sim. Exclui com o botão del, tá? E para ele continuar procurando, se eu vier aqui em editar, localizar o próximo, eu tenho uma tecla de atalho chamada F3. Então, basta eu dar um F3 que ele vai continuar a procurar. Novamente, ele achou. Então, eu vou excluir, sim, F3. Ele continua a procurar até a hora que ele finalizar o processo de busca. Então, a pesquisa foi concluída para buscar o Postgre. Mas nós precisamos fazer busca por uma outra palavra. Normalmente, eu fecho cada caixinha dessa, clico em cima do computador, vou novamente no botão editar, vou pedir para localizar. Só que agora, ao invés de Postgre, eu vou pedir para localizar Sysnet, que é um arquivo que é instalado junto com o Postgre. E vou proceder da mesma forma. Localizar a próxima. Assim que ele encontrar, eu vou novamente deletar, clicar no botão del e vou pedir para continuar com F3. Então, ele parou aqui em Sysnet. Então, del, excluo e clico no botão F3 para ele continuar a buscar pela palavra que eu solicitei. Excluir, F3, localizar, apagar com o botão del, sim, F3. Novamente, vou excluir, F3, e assim por diante. Toda vez que, mesmo do lado esquerdo da tela, tiver uma pasta chamada Sysnet ou Postgre, eu também posso e devo excluir uma pasta também. Pessoal,
para mostrar para vocês que tem um Sysnet do lado esquerdo. Se vocês estão visualizando, tem uma pasta chamada MS de Ministério da Saúde, a pasta DataSUS e dentro que tem a pasta Sysnet. Nesse caso, você pode clicar na pasta MS de Ministério da Saúde e apagar a pasta inteira, tá? Da mesma forma, no Postgre também aparece pasta Postgre do lado esquerdo. Vocês também podem apagar arquivos que ele mostra do lado esquerdo e do lado direito, tá bom? Então, eu vou excluir essa pasta MS e vou continuar com F3 até ele encontrar todos os arquivos com a palavra que a gente está buscando, Sysnet, até finalizar. Como ele já concluiu essa busca, ok, eu vou voltar aqui e essa parte de excluir os registros do Postgre, do Sysnet no Windows, ela já acabou e a gente pode fechar o regedit. Aí o pessoal fala assim, por que você orienta a excluir os registros do Postgre e do Sysnet do Windows? Porque muitas vezes, quando nós fomos reinstalar o Sinan, ele, na hora da instalação, esbarrava com alguns arquivos que estavam no registro do Windows, esbarrava com o usuário Postgre que estava criado, esbarrava com uma série de situações e ele entendia que o Sinan estava instalado e não instalava de forma correta, ou emitia uma série de mensagens de erro que não tinha significado. Então, para a gente realmente desinstalar o Sinan, a gente precisa passar por todos esses passos. E ainda não terminei, falta o último. A gente sempre deixa esse por último, porque, assim, muitas vezes, no nosso próprio usuário, que a gente entrou na máquina com um perfil de administrador, o Windows deixa alguns arquivos atrelados a ele. Então, como é que a gente acha esses arquivos que estão atrelados ao nosso perfil, tá? Então, nós vamos aqui na pasta do Explorer, a gente clica aqui no C da máquina, onde estava instalado o sistema, e a gente vem aqui na pesquisa. Qual é a primeira pesquisa que eu vou fazer? É Postgre. Eu preciso saber se existe Postgre na máquina. E aí ele começa a varrer todo o HD para saber se ainda tem algum arquivo remanescente, certo? Então, nesse momento, como nós conseguimos excluir tudo de forma, ora pelo painel de controle, ora de forma manual, ele vai buscar arquivos que provavelmente estão atrelados ao nosso usuário, o usuário ADM. E quando ele encontra esses arquivos, ele mostra aqui, nesse pedaço, onde estão esses arquivos. A gente pode excluir? Sim, podemos excluir todos eles. Por isso, e atenção, senhores, nós solicitamos sempre que o Sinan seja instalado em uma máquina onde não tenha outros sistemas que rodem com Postgre, mesmo que o Postgre seja de outra versão, porque o Sinan é antigo e ele pode entrar em conflito com outras bases de dados do Postgre e tanto não permitir a você a instalação, como pode danificar os dados do seu outro sistema. Então,
pode instalar qualquer outro aplicativo junto do Sinan, menos sistemas que rodem Postgre, tá bom? Porque aí é uma série de mensagens de erro que a gente não tem condição de dar suporte para essa questão. Tá? Então, uma vez ele buscando aqui e encontrando uma série de arquivos, a gente vai excluir. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Então, vamos aguardar. Na busca, aqui, nós encontramos, ele encontrou uma quantidade grande do Postgre, que é a palavra que a gente está buscando, certo? Então, a gente pode excluir todos esses arquivos. Como eu disse, atalho, são arquivos que estão presos dentro do Windows, dentro do usuário, e a gente pode excluir todos eles. Então, a gente seleciona todos eles e dá um del. Ele vai falar, fazer isso para todos? De preferência, sim. E aí, quando ele excluir todos esses arquivos, a gente simplesmente sai, fecha o Explorer. Vocês viram que a lixeira voltou a ter arquivos que nós excluímos, a gente esvazia a lixeira novamente, ou seja, agora sim, atenção, muitas vezes a gente recebe suporte pedindo, essa máquina foi formatada, não tem Sinan, não tem Postgre. E aí você começa a fazer a instalação e a instalação não faz. Por quê? Porque mesmo depois de formatada, façam a verificação. É necessário passar por todos esses passos para você ter êxito na instalação. Caso contrário, se você fizer parte dos passos e não conferir o resto, você começa a instalação e aí você não vai conseguir ter uma instalação com êxito, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, o ideal é você fazer uma desinstalação bem apurada, ter certeza de cada passo que a gente mostrou aqui e, de preferência, desligar o computador, não é reinicializar, é desligar, religar, e aí sim nós vamos para o passo da instalação. Se vocês observarem, aqui na área de trabalho, aonde eu tenho o ícone do Sinan, ele também não foi excluído. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e excluo. É tudo. E limpo lixeira, ok? Todos os passos precisam ser seguidos com rigor, ok? Então, agora eu vou desligar o computador, vou reinicializar para mostrar para vocês como é a instalação do Sinan. Pessoal, então, como eu falei, já conseguimos desinstalar de forma completa o Postgre, o Sysnet e o Sinanet, propriamente dito. Tá? Agora que eu tenho certeza que a minha máquina está limpa, não tem Sinan, não tem Postgre, eu vou começar a fazer a instalação do sistema. Tá? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter, normalmente, a versão 5.0 é a versão do ano de 2014. O Estado forneceu essa versão por meio de CD e todos devem ter esse CD.
Mas, ultimamente, os novos computadores não têm vindo com a unidade de CD. Quem tem unidade de CD pode usar o CD da versão 5.0. Quem não tem, pode fazer uma cópia dos arquivos para um pendrive e criar um pendrive de instalação. Como é que é isso, Sandra? Vamos lá. Aqui no drive do pendrive, eu tenho uma instalação do Sinanet, que é a cópia, tá, da instalação do Sinan, que tem todos esses arquivos, ok? Eu tenho dentro desse pendrive os 3 patches que a gente vai precisar depois de instalar a versão 5.0. Então, a gente começa a instalação ou com CD da versão 5.0 ou com uma cópia da instalação em um pendrive, que é o que eu estou usando. Então, quando eu clico na pasta Sinanet, eu tenho aqui o instalador. Tudo que eu estou falando aqui na instalação, a gente também tem no manual que está lá no balcão, que a gente já apresentou para vocês. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui para executar o instalador do Sinan. Vou dizer que sim, e ele vou fechar o Explorer, e ele vai executar o instalador. Nessa janela, vocês estão vendo, instalador Sinanet versão 5.0. Ela é uma versão de 2014. Essa data é a data de hoje, e a versão que ele vai instalar é a versão 5.0, tá? Então, a gente vai clicar aqui nesse botão iniciar. Vamos apontar aqui, dizer que sim, nós concordamos, e ele, nesse momento, ele está identificando o que existe dentro deste computador para ele não repetir a instalação. Por exemplo, ele encontrou um sistema operacional que ele precisa, ele encontrou um Acrobat que ele precisa, e ele encontrou a instalação da BDE que ele precisa. Então, ele não vai mais instalar nenhum desses 3 aplicativos, esses itens que estão aí. Ele só vai instalar aquilo que for necessário. Então, a gente vai clicar aqui no próximo. Nessa janela, nós não vamos mexer em nada. Vamos para a próxima tela. E aí, nessa próxima tela, ele diz que tem algumas abas que você pode configurar, tá? Numa instalação padrão, eu vou aqui na aba Sysnet, que é onde ele parou. Nós vamos instalar o Sysnet Client. Por quê? Aqui na instalação, no estado de São Paulo, nós não utilizamos Sysnet nem para as regionais e nem para os municípios. Então, aqui é Sysnet Client. Nessa aba Configuração de acesso ao banco de dados, a única questão que nós vamos trabalhar é a UF de instalação. Só preciso escolher a UF. Atenção, pessoal, escolher de forma correta. Para o estado de São Paulo, é o SP11. Nessa aba Configurar IP, ele vai fazer o quê? A gente vai clicar em obter o IP local e ele vai trazer para essa caixinha o IP da máquina. Então, obter o endereço do IP local. E depois você vai clicar nesse botão para ele ser configurado nessa outra janela. Nessa aba PostgreSQL, a gente não precisa fazer nada, tá? Então, quais são as abas que a gente precisa ficar atento? Na aba da configuração do IP,
na aba do Sysnet Client e na aba Configuração de Acesso, que é a UF que está sendo instalada, que é, no caso aqui, para o estado de São Paulo. Próximo passo, prosseguir. Fiquem atentos, não clique várias vezes, basta uma vez em prosseguir. E aí, o sistema vai começar a se instalar. Nesse momento, ele vai instalar primeiro o Postgre, depois o Sinan, depois a estrutura do banco de dados e, por último, o Sysnet Client. Esse é o momento que mais demora na instalação, em dois momentos. O primeiro é do próprio Postgre e o segundo momento é quando ele está criando a estrutura do banco de dados, a depender da sua máquina, do seu processador, da memória. É importante, ele vai demorar mais ou menos tempo. Todo esse processo vocês têm que acompanhar. Muitas vezes, quando a gente deixa de fazer a desinstalação de forma ok, ou quando a gente não tem o perfil de administrador na máquina, a gente não vai conseguir fazer uma instalação. Ele nunca vai chegar no ponto que está agora. Ele, de cara, já vai mostrar um erro. Então, você tem que ficar atento. Tem que ter perfil de ADM na máquina, tá? Para ele conseguir fazer a instalação, conversar direitinho com o sistema operacional e fazer a instalação do banco de dados, do Sinan e do Sysnet de forma adequada. A máquina que a gente está trabalhando é uma máquina básica. A gente tem aqui um processador i5 com 16 de memória, um HD de 1 tera. Isso é básico. Bom, se ele já instalou o Postgre, o próximo passo é instalar o Sinanet, que está na fila. Então, eu clico em avançar. Ele vai instalar o Sinano C. Peço o default, o padrão da instalação, é dentro desse caminho. Não troca o caminho nesse momento, senão a instalação não vai ficar adequada, vai aparecer muitos erros. Então, mantém o drive padrão. Avançar. A gente vai instalar todas as fichas. Avançar. Mais uma vez, aqui a gente pode pedir para criar um ícone na área de trabalho. Vamos avançar. Nesse momento, a gente pede para criar o ícone na área de trabalho, tá? E avançar para ele fazer a instalação do Sinan. Bom, vamos concluir a instalação do Sinan. Agora ele vai criar a estrutura de banco de dados dentro do Sinan. Então, primeiro passo, ele instalou o sistema do banco de dados, Postgre, depois instalou o Sinanet, agora está criando a estrutura do banco de dados dentro do Sinan. Então, aproveitar esse tempinho e falar com vocês que essa instalação ela está se dando de forma redonda porque nós tivemos o trabalho de fazer uma desinstalação bem rigorosa, ok? Então, é melhor a gente ter esse trabalho de caprichar na desinstalação, para depois, quando a gente for fazer a instalação ficar bem redondinha, ok?
quando acabar a instalação do Sysnet, o próprio sistema, ele vai automaticamente reinicializar o computador. E aí nós vamos mostrar como é a primeira configuração do sistema. É uma configuração padrão já fornecida pelo Ministério. A documentação do Sinan fica toda dentro do balcão do Sinan, onde todos os municípios, todas as regionais têm acesso. Então, como o processo foi finalizado, quando eu clico em OK, agora o computador vai ser reinicializado de forma automática. Pessoal, então, depois que a máquina reinicializou, que a gente fez a instalação, a gente vê que na área de trabalho pode ter um ícone do Sinan, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de clicar no ícone do Sinan, é fazer uma verificação importante aqui pelo Explorer, no C da máquina, veja a pasta Sinanet, a pasta Sysnet, a pasta dentro de arquivos de programa, Postgre, arquivos de programa, Postgre, tá? Então, elas estão instaladas, mas o que eu quero pedir é, no C, dentro da pasta Sinanet, eu vou colocar aqui em ordem de nome, e eu tenho um arquivo dentro da pasta Sinanet, que é um arquivo onde tem parâmetros de configuração, que se chama Sinanet. É um arquivo de texto, onde eu peço para vocês dar um duplo clique e abrir ele no bloco de notas. É um texto, e vocês vão olhar exatamente o que aqui dentro desse arquivo. Se na linha database ou database é igual a Sinan POP 11. Muitas vezes, quando a gente instala, ele vem só como POP 11, sem a palavra Sinan na frente. É preciso acrescentar a palavra Sinan na frente do POP 11, clicar em arquivo e salvar essa instalação do Sinanet inicialização de forma correta. Fazendo isso, eu posso fechar aqui o Explorer e vir no ícone do Sinan e executar. É a primeira parte da execução do Sinan. Tá? Então, eu clico uma vez e ele vai abrir uma janela para eu configurar a minha instalação. A primeira coisa que ele pede é qual é o nível da sua instalação. Eu tenho 7 níveis. Eu tenho o código 1 para Brasil, código 2 para o Estado, código 3 para regional, código 4 para município e até o código 7 para unidade de saúde. Então, você tem que escolher de forma correta, senão a sua instalação vai ficar errada e você vai ter que desinstalar e instalar de novo, tá? Eu vou fazer aqui uma instalação regional. Então, eu escolho regional. Qual é o UF da minha instalação? Nesse caso, a UF é SP. Quando eu dou um tab,
eu vou para o próximo campo, que se chama município de instalação. O nome do município que eu vou inserir é o nome do município sede, ok? Por exemplo, é uma regional cujo município sede é, por exemplo, Franco da Rocha, que é um município do estado de São Paulo. Se é uma instalação nova, eu vou escolher dessa forma: município sede da regional, município sede estadual, se for uma instalação estadual. E o município é um município, certo? Então, a sede, município sede dessa instalação regional se chama Franco da Rocha. Quando eu clico em Tab, ele coloca o código de 6 posições IBGE do município. Gente, esse início aqui é extremamente importante. Por quê? Os parâmetros de configuração, eles vão guiar a sua instalação do Sinan para ler este código IBGE, ler o código 3 de regional, ler a UF e ler o número desse micro. O que é o número do micro? Na verdade, é o número que eu estou atribuindo à minha instalação. Na verdade, é o número dessa instalação nesse computador. Só pode ter uma instalação. Esse código tem 4 posições. Muitas vezes a gente pode usar 0000 ou 0001, ou o número que você escolher de 4 posições. Certo? Então, eu vou fazer uma escolha 0001, 4 posições. Aí eu dou um tab. Aí eu vou para novo campo, que é o nome da instalação. Muitas vezes eu vi instalação com o nome de Vigilância Epidemiológica Municipal. Ok, mas Vigilância Epidemiológica Municipal de onde? Ou Vigilância Regional e só. Mas vigilância regional de onde? Então, a sugestão é que vocês coloquem um nome significativo em nome da instalação, porque esse nome ele vai aparecer nos relatórios. E quando a gente imprime o relatório, vem esse nome. Então, se tiver só escrito Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai ficar sem saber de onde é, ok? Então, vamos lá. Aqui no estado de São Paulo, a regional se chama GVE, que é Grupo GVE, que é Grupo de Vigilância Epidemiológica. De onde? No caso, Franco da Rocha. Ok? Ok. O que significa essas duas informações abaixo? Primeira, máquina centralizadora. Aí eu pergunto, essa máquina é a máquina onde vai ser digitado ou recebido todos os dados? Ou ela vai ser uma máquina auxiliar com apenas para auxiliar, por exemplo, na digitação de um agravo específico? Tá. Se essa máquina for a máquina principal, ou máquina mãe, ou máquina centralizadora, como quiser chamar, a gente precisa clicar ou flegar essa opção, máquina centralizadora.
Se ela não for a máquina principal, você atribui um número diferente para essa máquina que não é centralizadora e desmarca essa opção, ok? Tá. Nesse caso, essa máquina é uma instalação na regional de Franco da Rocha, onde vai ser recebido todos os lotes dos municípios da abrangência dessa regional, ok? Aqui no estado de São Paulo, não utilizamos o Sisnet. Então, essa opção não pode ser marcada. Muita atenção para as unidades que tiver serviço terceirizado, for fazer uma instalação, eles têm que saber que no estado de São Paulo não faz transmissão por meio do Sisnet. Então, tem que desmarcar, deixar sem marcar essa opção. Se marcar, o sistema vai ter outro comportamento. Ele só vai conseguir encaminhar dados para um nível acima. Maiores explicações estão no manual. Então, no estado de São Paulo, deixa essa opção sem flegar. E agora a gente vai salvar. Clicando em salvar, configuração salva, ok. Nós vamos clicar novamente no ícone para continuar a instalação. Ele está aí, nesse momento, fazendo um backup preventivo. Quero lembrar que esse backup não é um backup completo. Isso quer dizer, é um backup incompleto, não tem as tabelas, não tem tabela de agravo, não tem tabela de unidade. Enfim, é um backup que só é feito nas instalações regionais e municipais. A instalação estadual, ela não faz esse tipo de backup preventivo. Atenção, de novo, que esse backup não é um bom backup. O backup correto é um backup completo, feito de forma manual, no módulo backup. É só olhar no YouTube e checar o módulo backup completo para ver como é que faz. Então, nessa instalação, eu vou dar um OK aqui. Se vocês quiserem ver, eu vou mostrar para vocês o que ele fez com relação a esse backup. Então, eu tenho a instalação Sinanet. Dentro da pasta Sinanet, eu tenho uma série de subpastas. A pasta, o arquivo de backup que ele fez está dentro da pasta Arquivos Backup, tá? E a gente tem que prestar atenção sempre no tamanho, na data, que ele, inclusive, acrescenta no nome do arquivo, e o horário. Ok. Continuando a instalação do Sinan, eu vou dar um clique novamente no ícone e aparece a tela para eu colocar o usuário e a senha. Por padrão, o usuário é administrador. E a senha? A senha é uma senha padrão atribuída pelo Ministério lá em 2014. Essa senha está no manual. Se vocês quiserem, eu posso falar ela aqui. Então, vamos lá. É uma palavra que a gente vai fazer assim. No lugar do S, a gente coloca dólar. No lugar do a gente coloca arroba. E no lugar do e, coloca e comercial.
Como é que é o nome da, da palavra? É Sinanet. Eu vou fazer isso aqui no bloco de notas, pessoal. Então, eu vou abrir o bloco de notas. Para quê? Para facilitar a visualização dessa senha padrão do Sinan, tá? A palavra que eu vou escrever é Sinan, Sinanet MS. Tá? Então, o que, que eu falei? No lugar do S, vai o dólar. Tá? E N, no lugar do A, vai o arroba. N, são dois N's mesmo. Tá? No lugar do E, vai o E comercial. Tá? Aí eu coloco o T, o M, e no lugar do S é o quê? É dólar. Então, essa é a senha padrão do Sinan na primeira instalação, ok? Depois a gente vai trocar. Então, eu vou copiar daqui, do bloco de notas, e vou colar aqui onde está a senha, tá? Eu posso digitar direto se eu lembrar? Claro, tá bom? E aí eu vou confirmar. E aí o que, que o sistema me fala? Favor informar uma nova senha de acesso para o sistema. Como eu vou colocar uma nova senha? A princípio, eu vou colocar uma senha fácil aqui, que eu lembre rápido. Eu vou dar OK, ele vai abrir uma janela para eu colocar uma nova senha. Aí eu vou digitar o quê? Eu vou aqui escolher Sinan mesmo, tá bom? Uma senha que eu me lembro. Salvar. Então, ele disse que a operação foi salva com sucesso e ele me abre aqui uma instalação versão 5.0, onde eu sou administrador e que o nome da minha instalação é GVE Franco da Rocha, tá? Que é uma instalação regional. Próximo passo, após essa instalação, é instalar os patches de correção, ok? Os patches de correção são 3. O 511, o 52 e o 53, tá? O Ministério, ele não agregou nos PETs as correções, por isso são 3 PETs, ok? Como é que a gente faz a instalação dos PETs? Porque, por hora, só tem a versão 5.0, tá bom? Então, eu vou fechar a minha instalação para eu começar a executar os patches. Então, com o Sinan fechado, eu vou lá no meu pendrive, onde eu já organizei os patches, eu tenho o patch 511, eu abro a pasta e o meu arquivo é o setup. Executo o setup, ele vai pedir para eu instalar o patch 511, vou em avançar, 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 avançar e instalar. Gente, com o Sinan fechado. Concluo. Quando eu concluir esse patch, eu tenho que ir no Sinan. Executo o Sinan. Quando eu executo o Sinan, o que, que o sistema informa? Essa instalação precisa de ser executada. Sim. Por quê? É nesse momento que o banco de dados está sendo atualizado com as novas informações desse patch. Ok. Ou seja, o patch ele já foi instalado. Veja bem, o patch 511. Quer ver? Então, eu vou lá. Qual é o usuário? Administrador.
e a senha Sinan, lembra? Quando eu olho, quando eu olho o número da versão, eu vi que já mudou para o PET 1511, tá? Então, com o Sinan fechado, eu vou executar o próximo PET, que está no CD. Próximo PET é o 52, tá? Ou 5.2. Eu vou entrar na pastinha, vou executar o setup, vou avançar, avançar, até instalar. Ele instala de forma rápida, e quando a minha máquina tem um banco pequeno, quando eu executo o Sinan novamente, ele vai atualizar o banco de dados para a versão 5.2. Foi rápido? Foi rápido. Mas essa base que a gente está trabalhando aqui é uma base pequena, ok? Tá bom. Então, vamos dar um ok aqui. E, de novo, eu vou entrar no Sinan, mas para mostrar para vocês que a versão o PET foi alterado. Então, de novo, a minha versão ainda é a 5.0 com o PET 5.2, tá? Novamente, com o Sinan fechado, eu vou para o último PET, que é o 5.3. Vou executar. Esse PET 5.3, ele é de 2017. Foi a última alteração feita no Sinan. Executo o PET, avança, 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 instala. Conclui e executa o Sinan, e agora sim, ele vai atualizar o banco de dados PostgreSQL para o PET 5.3. O Sinan não pode estar aberto nessa hora, tá? Ok. Agora eu vou abrir o Sinan, checar se ele está com a versão correta. Então, tá lá. Beleza. Versão 5.0, PET 5.3. E a minha base, eu vou fazer uma consulta nela e ela não tem nenhum registro. Sim, a minha instalação nova não tem registro. Mas lembra que eu falei no início que a gente tem que guardar um backup? E se a gente guarda um backup, o backup tem que estar íntegro, né? Então, eu aqui pelo Explorer, eu vou entrar aqui na pasta do Sinan, bate backup, arquivos. Você se lembra que aquele backup que eu falei que não está completo, não é bom? Então, de cara, eu já apago ele, tá? Tiro. Por quê? Eu tenho um backup guardado e esse backup está íntegro, ok? Então, o meu backup está guardado, é um backup do dia 6, das 13h23, né? Vou copiar ele para dentro da minha pasta padrão. Bate backup, arquivos. Eu vou colar aqui dentro, e aí é assim, Sandra, todas as configurações, todas as tabelas, login, senha, dados estão nesse backup? Sim. Então, se eu restaurar esse backup, a minha instalação vai ficar tal qual está no backup.
ela vai ficar com o nome da instalação, com o número da instalação. Toda a configuração que eu mostrei para vocês, ela vai ser sobreposta pelo backup, ok? E isso não é um problema. Quando eu restauro o backup, até a senha que eu tinha também está lá, ok? E aí eu não vou precisar mais usar administrador Sinan. Então, uma vez copiado o backup para dentro da pasta correta, eu posso entrar na minha versão do Sinan e entrar em ferramentas, backup. Nesse caso, eu vou restaurar o backup, vou procurar o backup. Esse módulo de backup, ele já foi gravado, também está no YouTube. Ele vai abrir uma pasta, vai me perguntar onde é que está o backup. Eu tenho que apontar para a pasta correta no C, Sinanet, bate backup arquivos, que é a pasta padrão, onde ficam gravados os backups. Clico em abrir, e aqui vai ser uma série de perguntas. Sim, ok. Confirmo sim a execução da rotina, porque eu preciso restaurar os meus dados. Aparecem praticamente duas telas. Essa mensagem tem a ver com o que eu falei, não é para instalar qualquer outro sistema na mesma máquina que tenha ou rode banco PostgreSQL. Então, sim, sim, e o backup começa a ser restaurado aí por essa tela preta, com esses restores, né, de tabelas do Sinan. Novamente, se o backup é grande, tem muito dado, se a base é imensa, isso demora, né? Agora, se a base é pequena, ele restaura rápido, já, enquanto eu estou falando, ele encerra a restauração desse backup. E todos os meus dados, até a última digitação antes de fazer esse backup, certo? Se você restaurar um backup muito antigo, você vai ter que redigitar as fichas desde então, ok? Então, nós vimos a desinstalação, a instalação e, novamente, a restauração da base. Então, assim, o que é importante? Meu computador queimou. Aí, consertar o computador, você vai lá, checa se tem instalação do Sinan. Faz todos aqueles passos. Esses passos estão descritos num documento do Sinan, lá na pasta do Sinan do balcão, passo a passo, como a gente fez aqui nesse vídeo. Se alguém precisar, é só baixar esse documento. Sinan 5.0 com possíveis soluções, tá? Então, uma vez restaurado o backup, a gente clica em OK, ele sai do sistema, a gente entra nele novamente, e agora, Sandra, é administrador e a senha Sinan? Não. Agora, o login e a senha é o do banco de dados que foi restaurado, ok? Então, vamos lá. Tá? Então, o usuário agora na instalação é o gerente, a minha instalação é de uma regional e a minha versão é 5.0 PET 5.3. Rapidamente, eu vou fazer uma consulta para ver se o dado está lá. Eu vou escolher um agravo qualquer. Por quê? Porque eu quero ver se restaurou direito, se minha instalação está íntegra. Porque agora eu posso fazer um backup completo, certo? Então, vamos ver aqui
se tem algum dado. Opa! Vou adicionar e vou consultar. Opa! Agora tem dado. Então, pessoal, é dessa forma que a gente faz uma desinstalação, uma instalação e restaura uma base de dados e volta a ter o Sinan na máquina. Ou novas instalações, ou uma nova instalação com restauração de backup. Ok? Então, é isso. Obrigada.